Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. De volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na lição de número 34, Fatos sobre a Libertação de Espíritos Maus. E nós estamos parados na parte 21ª, aí hoje é a sessão 21ª e hoje é a quarta parte dessa sessão. Nós estamos esses dias vendo que Satanás, ele tenta impedir a pregação do Evangelho. E ele faz de várias maneiras. Às vezes, ele usa uma proposta financeira. A pessoa tem uma chamada. A pessoa poderia ser um grande expoente na mão de Deus, o maior conquistador de almas. Mas o diabo coloca no coração dela que ela faria uma coisa melhor se ela fosse um empresário. E a pessoa entra para o mundo dos negócios. E às vezes obtém sucesso. E cresce. Consegue uma indústria, 2, 3, vários imóveis, e de repente uma pessoa podre de rico, espiritualmente também podre. Podia ter sido uma bênção na mão de Deus. Outro acha que, no caso dele, já que ele é dado para a ciência, que a contribuição maior que ele poderá dar à sociedade é se ele for um cientista ou um artista. Bom, e por aí afora vai. Isto é uma tentativa do diabo de impedir a pregação do Evangelho. Porque a gente tem que servir a Deus, independente das oportunidades que nos surgem. Eu sei que se eu estivesse no mundo material, eu seria um homem bem-sucedido. Pela capacidade que Deus me deu de liderar, de ver as coisas. Mas eu não tenho que pensar nisso. E eu não tenho um pingo de arrependimento de ter passado a minha mocidade, agora na idade adulta, servindo a Deus. Eu acho que eu sou uma pessoa mais do que feliz, cumprindo a vontade de Jesus. Talvez pudesse estar frequentando os grandes hotéis do mundo, sendo recebido pelos grandes desse mundo, próspero. E às vezes eu estou numa igrejinha só de pessoas humildes, muitas vezes até desdentadas, ambiente bastante paupérrimo, mas eu me sinto tão bem. Como me sinto bem, muitas vezes, em igrejas luxuosas, que tenham pregado até fora do país, em igrejas que você pisa ver no carpete, a coisa abaixa lá 5 centímetros, que a maioria da nossa igreja não serviria até para ser a garagem daquela igreja, tem ocupado esses púlpitos. E não me sinto maior e mais engrandecido por estar naqueles lugares. Eu acho que o importante é se eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, se a minha audiência é composta de doutores ou de analfabetos, isso para mim pouco importa. Agora, eu tenho que ter os olhos abertos, porque Satanás tenta me impedir. O diabo, ele não quer que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado na sua totalidade. E nós temos que ver que muitas coisas que nos acontecem, às vezes problemas financeiros,
às vezes ingratidões, outras vezes perseguições, nada mais e nada menos é do que o diabo tentando barrar o nosso progresso, o nosso avanço, a nossa realização. O título dessa lição de hoje é: O diabo impede a pregação do Evangelho. E olha, ele tem impedido. O apóstolo São Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, o seguinte: Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Há muitas pessoas que elas são fatalistas. Bem, eu queria ir fazer isso, mas eu não fiz porque Deus não quis. Às vezes não foi Deus, às vezes foi o diabo. Paulo era um ministro do Evangelho, um homem chamado pelo Espírito Santo, um homem com capacidade espiritual para ser um verdadeiro embaixador do reino dos céus. Onde ele ia, ele pregava o Evangelho, ele ensinava a verdade, e as pessoas ouviam, e quando Paulo orava, maravilhas aconteciam. O Paulo tinha dedicado a sua vida a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E sem dúvida alguma, era um homem que Deus olhava e ficava feliz. Para ele não tinha tempo bom nem tempo ruim. Não importava se era o rico, se era o carcereiro que o havia enjaulado, o acorrentado, se era o pai do principal da ilha. Para todo mundo ele pregava, orava, abençoava, e as pessoas então eram curadas e libertas. Mas o Paulo, ele sentiu impedimentos, e ele não era um fatalista. Bom, não fui porque Deus não quis, não aconteceu porque não era da vontade de Deus, não. Ele aqui diz, em 1 aos Tessalonicenses 2,18, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Então, várias vezes ele intencionou ir ter com esse povo, os Tessalonicenses, mas ele não conseguiu ir. Houve um impedimento. Ele tinha sonhos que não se materializaram. Ele até se preparou, se predispôs. Nós vamos fazer uma visita aos irmãos taus. Mas quando eles estavam se preparando e indo, ele diz aqui que Satanás o impediu. Meu irmão, se nós não abrirmos os olhos, Satanás vai nos impedir. E ele está impedindo muita gente. Às vezes é uma preguiça. A pessoa vê outros tendo sucesso na vida e ela simplesmente acha que para ela o tempo já passou. Eu não gosto de aceitar as coisas dessa maneira. Eu acho que nós temos uma grande parte de responsabilidade do nosso fracasso. Quando eu tinha 16 anos, eu saí do Espírito Santo e fui para o Rio de Janeiro. Vida sofrida. Tão sofrida que eu só podia fazer refeição uma vez por dia. Eu almoçava, era 1h da tarde. Eu ia numa pensão que se via à vontade, comia bastante, porque eu sabia que eu só ia poder comer no outro dia, 1h da tarde de novo. Eu não podia tomar um cafezinho na rua. Eu tenho 1,66 m, o meu peso hoje é 64 quilos. Estava aí com 75, mas tirei o açúcar, perdi 11 quilos. Essa é a razão do missionário estar mais magro aí. E naquela época eu pesava 47 quilos com essa estatura. Eu estava quase que um bambu vestido. Mas eu lutei pela vida. Eu fui estudar, e fui estudando, e fui pagando o preço, e Deus foi abençoando e fui servindo a Deus. Até que cheguei no ponto, não tenho praticamente nada, mas sou uma pessoa feliz.
Nada de bens materiais, muito pouca coisa. Mas o que eu tenho de amigos por esse Brasil afora, que por causa do meu trabalho conhecer a Deus e que eu estou no coração deles, que oram por mim, não é brincadeira. Bem, eu estou com 44 hoje. Bom, vou continuar só pregando o Evangelho. Não, desde o início do ano, que eu estou estudando a língua japonesa. Mas, missionário, para que isso? O senhor não precisa. O senhor já estudou russo? Estudei, falo razoavelmente. Só caprichar um pouquinho que a coisa vai. Falo alguma coisa de espanhol. Inglês, fluente. Então, para que o senhor precisa agora? Não sei, mas Deus colocou no meu coração. Eu não sei se Ele quer me usar naquela nação de quase 130 milhões de pessoas, onde menos de 1% da população é cristã. E por cristã, segundo eles, você entende, evangélicos, católicos, testemunho de Jeová e uma porção de coisas mais. Então você vê que é pequeno o número de pessoas que têm o novo nascimento. Agora eu estou me preparando, me oferecendo a Deus. Tem gente que não. Está com 25 anos, acha que já está velho. Velho é o diabo. Eu não quero saber se eu já vivi 44. O meu avô foi para o céu com 101, eu quero ganhar dele com um ano, então tem 58 pela frente, então eu vou me preparar. O que passou, passou. Agora, eu tenho que me preparar para viver o dia de amanhã. A preguiça, na maioria das vezes, é um demônio. É uma maneira de Satanás impedir você. Você tem a chamada de Deus. Mas eu vou terça, quinta e sábado na Igreja da Graça para fazer o seminário. E por que não? Eu vou chegar tarde em casa, e por que não? Eu estudava de 7 às 10 da noite, chegava em casa 11 horas, ia lavar minha roupa, porque eu tinha que lavá-la, não tinha quem lavar, morava sozinho, ia dormir meia-noite, 6 horas eu acordava, 8 horas eu tinha que estar dentro da empresa que eu trabalhava. Porque eu tive vontade de desanimar, muitas vezes, esquecer o estudo. Os colegas, vários meus, da minha idade, esqueceram. E não prosperaram na vida. Eu não, paguei o preço, estudei. Quando pude, entrei num curso de inglês, fui até o final, estudei. E já ia para Moscou estudar medicina, estudei o russo, estava no 4º livro. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, Deus, não faça isso, Senhor. O senhor sabe que eu quero ser médico a vida toda, eu pensei, tal. Naquele tempo tinha uma universidade lá em Moscou que dava bolsa de estudo, eu não sei hoje como estão as coisas, né? E eu, como era pobre, não podia me sustentar aqui, lá já que teria os livros de graça, ainda teria 90 rublos por mês, segundo o Ministério da Embaixada da Rússia. E teria o curso de graça, ou então vou para lá com alimentação, mas aí Deus entrou na minha vida e disse, não, eu quero que você pregue o Evangelho. Então eu estava me preparando e continuei me preparando, estou me preparando e luto. Quantas vezes eu vou fazer alguma coisa fora do país, eu levo os meus livros. Eu tenho um livro publicado em espanhol e inglês, lá em Nova York, e em vez de eu ficar batendo papo, tal, eu vou nas livrarias, converso com as pessoas, coloco lá os livros. Quer dizer, luto, evangelizo aqui, evangelizo ali. Agora, preguiça dá. Um dos impedimentos de Satanás é a preguiça. Outro é o medo. Mas o que é que vai ser de mim se eu for para essa região que está em guerra? Deus não mandou você? Você vai. Não, mas pode estourar uma guerra civil? E qual é o problema? No trânsito do Brasil, morre por ano o mesmo número de soldados americanos que morreram em toda a guerra do Vietnã. Você vê? Nós estamos num lugar, num país, que é mais perigoso andar na rua do que ir para o Vietnã no tempo da guerra, quando tinha guerra. Morreram menos americanos do que morre por ano no Brasil no trânsito. Então não tem esse negócio. Mas Satanás põe medo. Eu não sei o que vai ser. E o que será de mim? O que será amanhã? Eu tenho que me preparar, eu não posso servir a Deus. É uma das maneiras que ele usa para impedir a pregação do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo diz que ele tentou várias vezes, você pode ler aqui, não foi uma vez só, ele diz o seguinte, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, que foi mais de uma vez. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. O diabo aqui teve capacidade
de impedir a pregação do Evangelho. Mas hoje pode acontecer, missionário? Pode, se você permitir. Mas aconteceu com Paulo. Mas Paulo não era o perfeito. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era dia 2 de novembro de 77, quando eu entrei pela primeira vez, dia 1º de novembro de 77, dia de Todos os Santos. Eu entrei pela primeira vez numa televisão e eu fui o primeiro pastor no Brasil do Evangelho completo a ensinar a palavra de Deus. Digo do Evangelho completo. Estamos passando 15 anos. Eu peguei a recessão de 81, 82, 83, que é pior do que essa que nós estamos passando. Estamos passando por essa. Humanamente falando, não é possível estar na televisão pregando. É uma crise brava. Porque a igreja não vende bênção, não cobra nada pelos seus serviços. Nós não somos uma empresa. Se houver, durante 100 dias, cada dia falecimento de um membro da igreja, nós lá estaremos no cemitério, nossos serviços são de graça. A pessoa só paga a tarde do cemitério. A parte espiritual nosso trabalho é gratuito. Nem a passagem nós cobramos. E vamos com maior amor, com carinho. Agora, como é que nós fazemos? Pedimos ao povo para nos ajudar. E o povo ajuda. Então nós temos tentado mostrar a palavra de Deus como ela é. E nós temos obtido sucesso. Nós temos levado o povo a um entendimento completo, total da palavra do Senhor Deus. Agora que Satanás tentou nos impedir, tentou. Eu lembro o dia que eu ia, era outubro de 77, para a televisão, antiga Rede Tupi, assinar o contrato, mas não tinha condição. E o diabo dizendo: você vai perder tudo, até a sua casinha você vai perder. Como é que você quer colocar esse programa no ar? Não há condição, a igreja não pode. E eu disse: o meu Deus vai dar. E cheguei lá, um dos diretores, inclusive, tentou me atrapalhar e disse: pastor, a televisão pode ser o céu, pode ser o inferno. Se o senhor não for uma pessoa de boa estampa, se o senhor não tiver uma capacidade de transmitir o que o senhor quer, o senhor vai acabar, o senhor vai falir. E eu não tinha prática, né? De televisão. Era pregador só de igreja. Não sabia nem que era câmera. Para mim era câmara. O pessoal até riu uma vez quando eu falei isso. Eu disse: mas como é que é câmera? É câmera de televisão, só tem que olhar aqui, tal. E eu assinei o contrato. Que ele tentou várias vezes, ele tentou. E há quase 15 anos, que milhões de pessoas têm colocado a mão juntamente com a minha e têm sido abençoados. Meu irmão, Satanás, ele tenta impedir a pregação do Evangelho. Por medo, por preguiça, eu acho que a maioria é por preguiça, por abrir os olhos que a pessoa pode ficar rica, ele pode fazer isso outro, ele pode conseguir isso. Nós que somos de Deus, vamos ficar sobre a palavra. Vamos nos segurar, nos firmar na palavra. E vamos dizer: diabo, pega o que é seu e bate em retirada. Você não vai conseguir. Você pode escrever. Você quer fazer algo, você fará. Haverá a oposição satânica. Mas o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o diabo vai cruzar os braços: bem, você quer trabalhar, você para Cristo você trabalha. Não, ele vai tentar barrar o seu sucesso. Desânimo, preguiça, abrir os olhos. Quantos abriram os olhos? Puxa, eu posso ficar rico. E tentaram nisso. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Arrependeram-se amargamente. É melhor às vezes ter 10 com a bênção do que ter 1000 sem a bênção. Agora, venha o que vier, estabeleça-se sobre a palavra de Deus, fique firme, inabalável,
e não aceite o mal. Amém? Poderosa cruzada de fé e milagres com o pastor